Irmãos, eu também vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar todos para lerem comigo o Santo Evangelho no texto oficial, do nosso retiro, que se encontra aí no monitor, 2 Coríntios, capítulo 4, e vamos ler os versos de número... Verso de número 18 mesmo, Depois a gente lê outros versos aqui. A princípio, o verso 18, textuário. 2 Coríntios 4, 18. A minha versão é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim a santa palavra de Deus. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que o Espírito Santo desde já aplica essa palavra em nossos corações. Só mais uma breve oração. Santo Espírito de Deus, nesta hora nós invocamos Teu santo nome, porque precisamos, Senhor, da Tua assistência, da Tua iluminação, para compreendermos, Senhor, essa porção das Sagradas Escrituras, do Santo Evangelho, que o Senhor traga à minha memória aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, aquilo que vai edificar ao Teu povo aqui presente, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, e que em tudo Teu nome seja dignamente honrado e glorificado. Que seja proveitoso esse momento de reflexão, Senhor, na Tua santa palavra. É assim que nós oramos, agradecido por mais uma noite de descanso que o Senhor nos deu, por mais um novo dia, onde as Tuas misericórdias se renovam sobre nós e as Tuas santas promessas também. Recebe nosso louvor, nossa gratidão, atenda ao nosso clamor para a glória de Jesus Cristo, a quem vieste glorificar. Em nome dele que nós pedimos essas bênçãos. Amém. Então, nós todos já conhecemos o tema do nosso retiro, o reino espiritual como o melhor dos nossos investimentos. Então, começar essa mensagem falando sobre investir. E eu começo dizendo que há coisas que não vale a pena a gente investir. É uma perca de tempo, porque a gente não vai ter o devido retorno. Se isso é tanto na área espiritual, como também na área material. Ou seja, tanto no reino de Deus, como também em outras áreas da nossa vida. Mas há coisas em que nós devemos investir, mas é necessário sabermos também como investir. Não é só investir de qualquer maneira, mas é investir da maneira correta. E eu acredito que diante de tudo, que nós estamos aprendendo neste retiro, nós vamos sair dele sabendo como melhor investir no reino de Deus, começando pela nossa própria vida espiritual. Amém? Ainda acerca deste ponto, eu gostaria também de deixar algo bem claro, porque a gente tem uma tendência de generalizar. Eu gostaria de deixar claro que eu tenho visto irmãos investindo tanto em sua vida espiritual, como também na obra de Deus, e não tem medido esforços para isto, certo? Por outro lado, tenho visto irmãos que têm investido pouco quando poderiam e até deveriam investir mais. E também tenho visto pessoas que não têm investido. E eu gostaria que aqueles que têm investido continuassem investindo, e aqueles que não estão investindo tomassem consciência para começar a investir mais, tanto na sua vida espiritual como na obra de Deus. Tendo dito isto, meus amados irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma breve contextualização
do texto que nós acabamos de ler, para que possamos harmonizar melhor o tema do retiro com o texto que foi escolhido como lema para embasar este tema. O apóstolo Paulo, aqui no verso 18, ele fala que nós devemos priorizar ou focar nas coisas espirituais, naquilo que é eterno, ao invés de focarmos naquilo que não é eterno, mas que é passageiro. Mais uma vez vou ler o texto para fixar em nossa mente e também em nosso coração. Diz ele: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Do que é que o apóstolo Paulo estava falando? E aí eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura do capítulo 4, começando pelo verso de número 1, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que é que o apóstolo Paulo estava falando. Ele começa no versículo 1, meus amados irmãos, falando o seguinte: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Pois o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E assim, aí entra o verso que é o lema do retiro: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se os irmãos prestarem bem atenção neste texto, desde o seu início, que nós acabamos aqui de fazer a leitura, vocês vão perceber que a questão principal aqui, falada pelo apóstolo Paulo, é a dificuldade da missão cristã de evangelizar as pessoas. O apóstolo Paulo está falando aqui que, apesar do seu esforço missionário, apesar do seu esforço apostólico, em querer fazer Jesus conhecido de todos os povos, de todas as pessoas, ele encontrava muita resistência. Havia muita incredulidade por parte dos receptores da mensagem do Evangelho. E o apóstolo Paulo ele faz uma espécie de desabafo aqui no início do capítulo, dizendo: olha,
A gente tem pregado o Evangelho. E se a maioria não tem aceitado a mensagem do Evangelho, a culpa não é nossa, a culpa é da incredulidade das pessoas e do diabo, que tem cegado o entendimento delas, porque elas também têm se deixado cegar pelo diabo. Mas nós temos feito a nossa parte. E nós não temos desanimado, mesmo diante dessa resistência, mesmo diante dessa incredulidade, mesmo diante desta oposição, mesmo diante do pouco retorno que nós temos tido. E o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo dizendo assim, que se ele fosse focar sua atenção espiritual, ministerial, para os frutos da sua obra evangelística, ele desanimaria, ele pararia, ele não ia ter forças para perseverar no reino de Deus. E qual foi a solução que ele encontrou? Foi focar exatamente na herança celestial, no reino espiritual ou no reino celestial. Por isso que no verso 18 ele diz, os nossos olhos não estão fitos ou presos nas circunstâncias do presente que atrapalham a nossa obra missionária, ou de evangelização. Mas o nosso foco está naquilo que nós não vemos, porque as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, elas são passageiras, mas fitando no galardão, fitando na vida eterna, fitando no que nós vamos desfrutar após terminarmos a nossa missão nesse mundo, aí sim nós encontraremos força para continuar. Então, este é o sentido principal do verso 18, que é o lema do nosso retiro, quando Paulo fala de priorizar o espiritual em detrimento do material. Esta é a interpretação. Agora, dessa interpretação, nós podemos extrair muitas aplicações que servem como lições espirituais para a nossa vida como servos de Deus hoje, que também estamos empenhados em fazer a obra que o apóstolo Paulo fez, que é a missão que Jesus deu à igreja, a todos os seus discípulos, que envolve também a obra da evangelização e envolve a obra de Deus como um todo, incluindo a nossa vida de adoração e assim sucessivamente. Então, quais lições nós poderíamos tirar deste texto aqui, que nós acabamos de ler e também explicar? A primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que focar no reino de Deus, ou priorizar o reino de Deus, ou investir no reino de Deus, nos ajuda a lidar e superar as dificuldades da nossa vida. Quando a gente está com o nosso olhar focado nas coisas espirituais ou no reino de Deus, com certeza isso vai nos dar força, isso vai nos animar, isso vai nos fortalecer diante das dificuldades da vida, que não são poucas, mas são muitas, seja na área espiritual, ou seja também em qualquer outra área da nossa vida. O apóstolo Paulo, como eu falei, estava falando aqui das dificuldades que ele enfrentava para pregar o Evangelho. E não era só a incredulidade, não, a única dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentava, não, quando ele saía para pregar o Evangelho. Ele enfrentava, muitas vezes, a resistência de algumas comunidades locais. Ele enfrentava tanto dificuldades internas como dificuldades externas. Ele enfrentava prisões, ele enfrentava perseguições dos inimigos da fé, perseguições de grupos religiosos, perseguições de grupos políticos. Eram muitas as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentava. Mas quando ele olhava para o reino de Deus, quando ele olhava para a eternidade, ele se sentia encorajado a prosseguir em frente, a perseverar e a continuar a obra que Deus lhe tinha confiado.
E é por isso que o apóstolo Paulo, ele se tornou, meus amados irmãos, um dos maiores da fé cristã, um dos maiores da fé bíblica. Na Bíblia a gente vê muitos nomes de destaque, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E dentre eles está o nome do apóstolo Paulo. Foi um dos maiores apóstolos, com certeza. Muitos o consideram um dos maiores teólogos da igreja. Eu considero o apóstolo Paulo e outros também o maior missionário, ou um dos maiores missionários da igreja. Foi uma pessoa realmente que fez a diferença, mas porque ele tinha este foco espiritual. Ele não focava nas circunstâncias aparentes. E é isso que eu acredito que está faltando para muitos de nós hoje, para a igreja brasileira, para a igreja da nossa geração. Focar mais naquilo que é eterno, focar mais naquilo que diz respeito, de fato, ao reino de Deus, ao invés de estar focando em qualquer outra coisa, principalmente naquilo que muitas vezes aparece como obstáculo, aparece como dificuldade para não fazermos a obra de Deus. Durante o retiro nós temos ouvido aqui várias citações de coisas que às vezes atrapalham a nossa caminhada espiritual, o nosso ministério espiritual, e cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu ministério. E muitas vezes, de fato, nós ouvimos várias desculpas, vários pretextos para não fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. E meus irmãos têm se sentido desencorajados diante das menores dificuldades, né? Ontem, quando a gente foi fazer o velório da irmã Luísa, a gente estava conversando sobre isso, não foi, Adriana Meirelles? Às vezes tem irmãos que vêm até para a igreja com uma certa constância, mas quando surge o primeiro probleminha, não é um grande problema não, o primeiro probleminha na sua vida, ela desaba espiritualmente. O que é que está faltando? Tem ouvido a palavra de Deus constantemente, tem até participado de algumas reuniões de oração frequentemente, tem louvado a Deus frequentemente, mas não consegue perseverar, não consegue vencer as dificuldades, superar as dificuldades. O que é que está faltando? Creio eu que está faltando este olhar espiritual mais aguçado, está faltando esta visão da eternidade, está faltando aprofundar mais a sua vida espiritual, investir mais na sua vida espiritual, porque em alguma área da sua vida espiritual está havendo uma deficiência. Caso contrário, ela estaria como o apóstolo Paulo, mesmo apanhando, mesmo levando açoites, mas assim que terminava de apanhar, de levar açoite, ele se levantava e continuava fazendo a obra de Deus. E não somente ele, né? Mas os outros apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que levou uma pisa grande, foi preso, amarrado no tronco, com corrente e tudo, mas quando saiu foi ainda ameaçado e mandaram eles parar de falar de Jesus, e eles disseram, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos outros, nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Então eles tinham essa perseverança porque tinham essa visão do reino espiritual e investiam nela. E as dificuldades, meus amados irmãos, não param só no que tange as questões da nossa fé, mas também no que tange as demais circunstâncias da nossa vida, porque às vezes uma dificuldade na área de saúde, uma dificuldade na área financeira, uma dificuldade na área familiar, uma dificuldade na área profissional, seja qualquer área for, também pode sufocar nossa vida espiritual, caso a gente não tenha essa visão mais ampla acerca do reino de Deus e acerca do investir mais nesse reino. Então, que cada um tire as suas conclusões, né? Também ontem falando sobre as dificuldades, a gente estava falando sobre os problemas que não param. Você lidar com um problema hoje, nem bem termina de lidar com ele, já aparece outro. E tem irmãos que têm se deixado levar por esses problemas e têm tido uma vida espiritual bastante mitigada, né? Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos
como resultado do texto que nós lemos, né? Que é o lema do nosso retiro. A segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que focar no reino de Deus nos ajuda também diante das tentações. Focar no reino de Deus não só nos ajuda diante das dificuldades, como também nos ajuda diante das tentações. E se são muitas as dificuldades, também são muitas as tentações. E aí vale trazer à tona o tempo que o mundo, a sociedade está vivendo, que é esse período chamado o quê? De carnaval. Que é o tempo em que as pessoas dão evasão à sua natureza pecaminosa, botando para fora muita coisa ruim que está embutida lá dentro, né? E a gente aqui propondo essa melhoria espiritual, esse progresso espiritual, esse retiro espiritual. E às vezes a gente vê um público que não corresponde a essa proposta, né? Esse já é o 3º dia de retiro. E enquanto as pessoas do mundo que não conhecem o Evangelho estão lá, centenas de milhares e milhares de milhares, na folia, né? Envolvidos naquilo que o pecado oferece, naquilo que o diabo oferece, naquilo que o mundo oferece, investindo suas vidas naquilo que leva à perdição, a gente fica perguntando por que é que muitos dos nossos irmãos não estão nesses dias investindo em suas vidas espirituais, vindo para o retiro espiritual. Eu até pensei que hoje pela manhã fosse dar menos pessoas, viu? Eu estou achando até um número bom. Mas ontem mesmo pela manhã eu achei um número muito pequeno. E eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando e comentando também com alguns irmãos. Ontem não tinha nem assim a desculpa, né, de que era um final de semana qualquer, porque esse feriadão já começou faz um bom tempo já. Para alguns desde quinta-feira. Já emendou esse feriadão, né? E alguns irmãos aproveitaram, sei lá, para passar com a família, para ir para um lazer. Tem até gente querendo evangelizar lá dentro do próprio carnaval, fazendo bloco gospel lá dentro do próprio carnaval. Quando poderiam estar envolvidos no retiro espiritual, investindo em sua vida espiritual, também aprendendo a investir melhor no reino de Deus. Então, muitos estão o quê? Se deixando vencer pelas tentações, né, do mundo. E essas tentações envolvem não só a sensualidade que é presente no carnaval, mas a acomodação é uma outra tentação, você querer relaxar um pouco, né, dar um pouco de prazer à sua carne, né, trabalha muito, corre muito, então no feriadão tem um retiro espiritual, mas também tem a possibilidade de descansar um pouco. Então, ao invés de priorizar o retiro espiritual, prioriza o descanso. É uma espécie de tentação também. Além dessas duas tentações que nós falamos, tem a tentação hoje em dia muito grande na igreja, que é a tentação material, que envolve a corrida atrás do dinheiro, que envolve a corrida atrás da prosperidade e envolve também a corrida através da mordomia, do luxo. Tudo isso, meus irmãos, tem sufocado, tem minguado a vida de muitos irmãos. Tudo isso tem impedido os irmãos de desenvolverem mais suas vidas espirituais, seus ministérios. E por isso cabe a nós refletirmos sobre estas questões. Quando a gente tem essa visão espiritual que o apóstolo Paulo tinha do reino de Deus, da importância dele, da natureza dele, da grandeza dele, com certeza tudo isso vai nos fazer vencer
todos os tipos de tentações, sejam elas na área sensual, sejam elas na área do lazer, seja ela na área material, seja ela na área que for. Então, o que nós precisamos é aguçar mais a nossa compreensão acerca do reino de Deus. Qual é a visão que nós temos do reino de Deus? A nossa visão acerca do reino de Deus tem que ser uma visão grandiosa. A visão que o apóstolo Paulo tinha do reino de Deus era muito grande. A visão que o apóstolo Paulo tinha deste mundo era pequena. Mas a visão que o apóstolo Paulo tinha do reino de Deus era grande. Eu acho que hoje muitos estão invertendo, estão tendo uma visão muito grande da vida presente e uma visão pequena do reino de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz: as coisas que nós vemos, sejam dificuldades, sejam tentações, seja o que for deste mundo, é transitório. Mas as coisas que nós não vemos, o reino de Deus, a nossa vida espiritual, nosso ministério, isso é grande demais, isso é eterno. Meus irmãos, se a gente tivesse essa visão do apóstolo Paulo, eu tenho certeza que a nossa igreja já estaria em um clima de avivamento. Não sei quem de vocês ouviram falar recentemente sobre uma espécie de avivamento. Eu não vou dizer que já é um avivamento, eu vou dizer que é um despertamento espiritual. Mas não sei quantos de vocês têm ouvido falar sobre algo que está acontecendo nos Estados Unidos, em uma universidade, não sei pronunciar bem o nome dela, Asbury, alguma coisa assim, né? Diz que lá está havendo um despertamento, um avivamento, eu vou chamar de despertamento espiritual. Diz que há mais de uma semana há um culto lá que não acaba. Chega um grupo, sai, entra outro grupo, e os irmãos ficam ali orando, louvando, ouvindo a mensagem do Evangelho, e até onde se ouve, as pessoas não querem sair daquele lugar porque aquele lugar está bom demais. Diz que há algo ali que toca as suas vidas, e alguns saem, mas retornam para lá. E o fato é que o culto ainda não acabou, a previsão é que acabe após o período do carnaval. Pelo menos eles programaram acabar após o carnaval, a não ser que Deus intervenha e a coisa continue fluindo e eles continuem lá, nesse espírito de adoração, nesse clima de adoração. Alguma coisa tem lá que não tem em muitas igrejas. Porque se não tivesse, eles não iriam querer estar lá. O que é que está faltando em nossas vidas espirituais, em nossa comunidade local, que não nos atrai para estar mais ativo na obra de Deus, ou numa dimensão espiritual mais íntima de Deus? É algo para refletirmos. Talvez a nossa visão do reino de Deus. Eu acredito que seja a nossa visão do reino de Deus. Eu acredito que muitos não têm a visão do reino de Deus adequada do ponto de vista bíblico. E acha que as coisas temporais, elas são grandes. E as coisas do reino de Deus, que são eternas, não são tão grandes assim. O contrário do que o apóstolo Paulo via, né? Porque ele viu o reino de Deus grandioso, com dimensão eterna, e este mundo pequeno com dimensão passageira. Por último, meus amados irmãos, eu gostaria de falar sobre a questão de como nós podemos investir na prática no reino de Deus hoje, certo? Começando por nós mesmos. Onde nós poderíamos investir mais no reino de Deus? A nossa igreja, por exemplo, ela tem feito alguns investimentos. Tem investido nas mídias, né? É um investimento.
Pode investir mais? Eu acredito que pode. Então, que a gente continue investindo. Temos investido no ensino da palavra de Deus. Isso tem sido bom? Tem. Isso tem dado retorno? Tem. Podemos investir mais ou será que já investimos tudo? Eu acredito que também podemos investir mais no ensino da palavra de Deus. Nós estávamos conversando também com as nossas amadas irmãs, né, que foram para o velório. E alguns irmãos ficaram admiradas, né, com o ensino da nossa igreja. Que não se vê em toda a igreja. Mas, sabe de uma coisa, meus amados irmãos? A gente ainda tem que crescer muito mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não pensemos que nós, os congregacionais, somos os suprassumos da teologia bíblica, porque não somos. Tem muitos irmãos mais avançados do que nós, teologicamente, doutrinariamente. Tem muitos irmãos mais avançados do que nós, tecnologicamente. Temos muitos outros irmãos e igrejas mais avançados em nós, que têm investido mais no reino de Deus do que nós em muitas outras áreas. E que serve de exemplo para nós também. Uma área que nossa igreja tem investido também é na oração, apesar de termos tido pouco retorno nesta área. E é preciso investir mais. Talvez alguém diga, mas tem muita reunião de oração. Precisa ter mais. Ou pelo menos intensificar essas mesmas reuniões de oração, ao invés de propormos outras, porque nós já falamos aqui, a questão não é também o tanto que nós fazemos, mas como nós fazemos. Falamos no início, a questão não é só investir, mas como nós estamos investindo. Talvez alguém diga assim, pastor, para investir no reino de Deus eu preciso estar em todos os cultos da igreja. Para investir no reino de Deus eu tenho agora que virar um missionário, uma missionária, parar de trabalhar, parar de estudar e ficar igual lá em Ausbury, né? Cantando, orando e ouvindo a pregação o tempo todo. Não, meus amados irmãos, eu não acredito que devemos fazer isto. Há muitos ensinamentos da palavra de Deus que diz que há tempo para tudo. Mas como nós temos aprendido, a questão aqui é a prioridade. A prioridade. E para não estar falando da vida dos outros, eu vou dar meu próprio exemplo. Quinta-feira eu estava de folga no trabalho. Se eu estava de folga no trabalho, tinha uma reunião de oração aqui, então a minha prioridade era ir para a oração. Mas na sexta-feira, eu trabalhei até 9h30 da noite. Então não ia deixar meu trabalho para vir para a oração. Mas ontem, hoje e amanhã eu estou de folga do trabalho. Então, ao invés de estar na praia, estar em qualquer outro canto, eu estou aqui buscando a presença de Deus. Questão de prioridade. Uma vez eu escutei aqui uma irmã faz pouco tempo, dizendo que, olha, eu quero vir muito para o culto de oração, mas eu não posso porque eu tenho trabalho, eu vou pedir folga lá para vir para a oração. E eu disse para a irmã, ela é nova aqui na igreja, não faça isso não, irmã. Venha quando a irmã puder vir. Agora, quando puder, venha. Porque a questão é, muitos podem e não vêm. E muitos querem vir e não podem. Deus não quer sacrifício, Deus quer prioridade, Deus quer obediência. Eu estava visitando algumas irmãs enfermas e duas delas disseram assim, não, porque a gente escuta muito os pastores reclamando que tem que estar nos cultos. E como é que eu vou estar no culto se eu estou doente, posso nem andar? Mas eu vou dar um jeito, eu vou pegar um Uber, Eu digo, não precisa disso não. Se a irmã não pode ir para a igreja pode ir até onde está a irmã, e a gente vem aqui, faz visita, dá a ceia, tudo, né? Aquela cobrança é para os que podem ir, tem tempo, tem saúde, tem transporte, mas estão negligenciando, porque perderam a visão do reino espiritual e estão investindo em outras coisas, ao invés de investir em suas vidas e também na obra de Deus. Sabe algumas áreas da nossa igreja que está necessitando de investimento espiritual? Como eu disse, a oração precisa de mais investimento, as mídias precisam de mais investimento, o ensino, a pregação precisa de mais investimento. Acredito que a nossa liturgia precisa também de mais investimento, porque sempre podemos fazer melhor para Deus.
vamos dizer, aquele que canta se prepara melhor para louvar a Deus, aquele que prega se prepara melhor para ensinar a palavra de Deus e assim por diante. Mas há outras áreas. A área da beneficência está precisando de melhor investimento. Há irmãos precisando de oferta nesse sentido. E isto é priorizar também a obra de Deus. Não é só louvar e pregar, mas é dar assistência aos órfãos, aos necessitados da igreja. Outra área que a gente também está precisando para terminar, duas áreas, né? Uma, a questão da assistência aos cultos, e a outra, a questão das missões, da evangelização. Com relação à questão dos cultos, né? Como eu disse, não é preciso estar presente em todos os cultos. Às vezes eu vejo que há uma sobrecarga para meia dúzia de irmãos. Meia dúzia de irmãos fazendo tudo na igreja e não dá conta, irmão, não dá conta. Quando muitos outros poderiam revezar. Se a gente tivesse essa consciência, olha, eu não posso ir nesse, mas eu posso ir naquele ali, eu acredito que nossos cultos seriam bem assistidos. Tem 3 igrejas que eu não critico tão cedo, até que a gente melhore nas áreas em que eles estão atuantes. São 3 igrejas, a Católica, a Assembleia de Deus e a Universal. Já critiquei, não critico mais. Porque a nossa igreja tem deixado a desejar muito na questão da devoção e muito na questão da participação nos cultos, nas programações. Mas se você for nessas igrejas, pode ser a hora que for, pode ser a programação que for, vai estar assim lotado de pessoas. E por que eles podem e nós não podemos? É a falta de visão do reino de Deus, certo? Para finalizar, a obra missionária. A obra de Deus, ela precisa expandir, ela só vai expandir se tiver investimento. Eu acredito que é hora da gente voltar a investir em missões. Nós tínhamos várias congregações, hoje a gente só tem uma congregação. E essa congregação é pouco assistida também. Eu acho que está na hora da gente investir mais na obra missionária, ao ponto daqui, da igreja local, crescer em quantidade e qualidade de tal maneira que não só a gente dê conta do que é proposto aqui, como a gente tenha fôlego e interesse em fazer com que o que é feito aqui seja realizado lá no Hernani Sátiro e em outras partes de João Pessoa. Que Deus, nessa manhã, que Deus, durante esse retiro, nos desperte, irmãos, para investirmos mais no reino de Deus, tanto em nossa vida espiritual, como também na obra do Senhor em geral. Só uma breve oração, depois para passar com o pastor Gidaí. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento de reflexão da tua palavra e de louvores também ao teu santo nome. Que o Senhor mesmo aplique a tua palavra em nossos corações, tudo que foi ministrado ontem, hoje e que será ministrado também amanhã. Possamos ver os frutos, Senhor, deste investimento que estamos fazendo aqui, para a tua glória e para a nossa felicidade, em nome de Jesus. Amém.